Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Evangelho segundo João, capítulo 5. Os irmãos que nos acompanham em outras cidades, abra sua escritura no Evangelho segundo João, capítulo 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O texto fala aqui de um tanque, onde havia uma crença de que um anjo, de tempo em tempo, ele descia sobre aquelas águas, sobre aquele tanque, e ele agitava as águas. Diziam que quem ali primeiro descesse, depois da visitação desse anjo, a pessoa ficaria curada, não importa que tipo de enfermidade ela tivesse. E tanto isso era verdade, que uma multidão de pessoas se reunia ali. E havia doentes de toda a natureza, gente portadora de todo tipo de enfermidade. A palavra aí, a partir do versículo 5, ela diz que um homem ali no meio dessa multidão, ele se destacou porque Jesus, ele parou diante deste homem para ajudá-lo. A palavra diz que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Este homem, ele tinha uma enfermidade que lhe impedia de andar. E ele se arrastava ou andava com muita dificuldade. E quando as águas se agitavam, até que ele chegasse ao tanque, outros tantos já estavam na frente dele, lá nas águas, para serem curados de suas enfermidades. É claro que esse homem tinha uma dificuldade, né? Ele tinha uma limitação muito grande. Jesus percebeu que ele não conseguia chegar àquelas águas. E Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são. É claro que o Senhor aí não pediu a ele um testemunho de fé. Apenas perguntou para aquele homem doente se ele queria sarar daquela enfermidade. Naturalmente, o homem respondeu para ele que não tinha quem colocasse ele nas águas. O homem deve ter tido a esperança de que Jesus o pegasse e o levasse até a água quando o anjo viesse e agitasse aquelas águas. Mas Jesus pretendia curá-lo de uma outra maneira.
o Senhor se dirigiu a ele, dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Jesus trouxe a cura para ele de uma forma diferente do que aquelas pessoas esperavam, deixando de lado a tal da água que era agitada pelo anjo, e mostrando que tinha o Senhor autoridade sobre todas as coisas que aconteciam, as coisas relacionadas com o Espírito, porque aquele anjo vinha ali mesmo trazer uma bênção de Deus para auxiliar os que sofriam, as pessoas desvalidas, as pessoas pobres. E nos nossos dias também nós vemos muitas pessoas que não encontram ajuda nesse campo das enfermidades. Eu acredito que a igreja, ela precisa, de alguma forma, ajudar as pessoas doentes. Isso sem promover essas sessões de milagres que a gente vê de vez em quando na televisão e que são muito desagradáveis, porque essas manifestações e supostas curas estão sempre ligadas a um apelo financeiro de pastores ou de pessoas que se dizem pastoras e pastores e que promovem essas reuniões aonde, segundo eles, acontecem milagres, deixando de lado essas coisas que não são conforme a vontade de Deus. Nós precisamos, na igreja, promover algum tipo de assistência aos doentes. E devemos fazer isso usando aquilo que a própria Escritura nos ensina, que é impondo as mãos sobre os enfermos para curar as suas doenças. É evidente que a ciência do mundo não entende muito bem o que se passa nesse tipo de cura, porque o Espírito, ele usa uma outra ciência, ele usa a ciência de Deus. E através dessa ciência, qualquer coisa pode acontecer, nada é impossível para o Espírito de Deus. Ele pode fazer na igreja verdadeiros milagres. Mas ressaltemos que quando esses fenômenos começam a acontecer na igreja, eles atraem um grande número de pessoas necessitadas. E é nesse momento que nós precisamos deixar claro que todo tipo de atendimento que se faz em nome do Senhor não pode ser cobrado, deve ser feito de maneira gratuita. E a gente olhando aí a história das manifestações do Espírito, que já curou muita gente, não só no meio evangélico, mas também fora dele, infelizmente são poucos os casos em que aqueles que promovem as curas, eles conseguem se livrar desse desejo que o diabo põe no coração deles de ganhar algum dinheiro com essas multidões que vêm buscar ajuda. Na igreja de Jesus, não é possível conceber que as curas espirituais sejam de alguma forma cobradas através de ofertas e de sacrifícios que não cabem de maneira alguma no pensamento de Cristo. As pessoas podem até inventar alguma coisa aí para justificar o recebimento de dinheiros nessas assembleias onde acontecem milagres. Podem até inventar, mas isso não tem nada a ver com o pensamento do Senhor. Quem é de Cristo não precisa ter preocupação com a necessidade material de coisa alguma, porque o Espírito Santo, ele promove essas nossas necessidades. Vamos seguindo aqui com a leitura. No finalzinho do versículo 9, a gente percebe que Jesus
acabou curando este homem num dia de sábado. E os judeus, eles observavam o dia de sábado com muito rigor. Jesus transgrediu o sábado muitas vezes, porque ele não se importava com o formalismo desse dia. Ele, como disse em certa passagem, ele afirmava que o sábado ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso deixa claro que nós não precisamos nos sujeitar ao sábado, mas é o sábado que deve se sujeitar a nós. Se temos uma obra de Deus para fazer no sábado ou em qualquer outro dia, devemos fazê-lo, evidentemente. E por causa desse dia de sábado, Jesus, ele arrumou muitos inimigos. Se levantaram contra ele os judeus que eram conservadores dessa ideia de que as coisas deveriam ser observadas ao pé da letra. E também, nos dias de hoje, nós sabemos que algumas comunidades observam o sábado dessa maneira. E há exageros de toda a ordem. Nós até entendemos que numa vida tão louca como essa que o mundo está vivendo atualmente, onde a atividade material ela consome todo o tempo das pessoas, a gente até compreende as comunidades que procuram usar desse subterfúgio da ideia do sábado para que os seus crentes se ocupem com as coisas de Deus. Isso é a mesma necessidade que havia nos tempos de Moisés. Mas Jesus, ele quer algo mais. Ele quer que todos os dias sejam santificados para nós. Em tudo o que formos fazer, nós temos que pensar no Senhor. Amém? Pastor? Pastor, embora seja justificável que algumas comunidades guardem o sábado, onde eles encontram, então, uma base para guardarem o sábado, já que fica tão claro que o Senhor não guardou o sábado e fez muitos milagres, operou no dia de sábado? Pastor, o senhor sabe que nós temos um meio evangélico que utiliza a Escritura Sagrada de uma forma aleatória. Eles utilizam o Velho e o Novo Testamento ao sabor do entendimento daqueles que fundaram essas comunidades. Para o meio evangélico tradicional, não há uma progressividade da revelação. E se não há essa progressividade, todas as coisas podem ser usadas. Não se pretende aprender com a Escritura, mas usar a Escritura para justificar aquilo que se pensa. Mas nós sabemos que desde o princípio de todas as coisas, houve uma progressão dessa revelação. E que os mandamentos de Deus, eles são perfeitamente válidos. Os mandamentos divinos, os 10 mandamentos, são perfeitamente válidos até os nossos dias. Mas que nós não o fazemos em seu cumprimento, mas pelo caminho da obediência. Eu costumo dizer que a gente não deve aprender a obedecer os mandamentos, mas que nós precisamos aprender a amar com o coração de Deus. Porque quando a gente ama com o coração de Deus, nós praticamos os mandamentos dele com naturalidade. E acerca da obediência, o apóstolo Paulo, ele deixou claro na sua doutrina que nós somos incapazes de obedecer às regras de Deus, inclusive os mandamentos. Podemos passar a vida toda tentando obedecer os mandamentos que nós não vamos conseguir. Se nós não pecamos em atos, nós pecamos em pensamentos. Somente com uma estreita comunhão com Deus, através de Jesus, é possível estabelecer uma vida nova dentro do nosso coração. Infelizmente, o meio evangélico, ele não considera essa progressividade, porque não considera também a evolução de nada.
nós temos duas correntes grandes no movimento evangélico, que são os evolucionistas e os criacionistas, né? São correntes contrárias, uns ainda defendem a ideia de uma evolução das coisas e outros não. Outros pensam que as coisas foram criadas do nada, de uma hora para outra, e que a ciência estaria errada em pensar que a vida e o mundo têm alguns bilhões de anos. A situação do pensamento religioso em si, no meio evangélico, de uma forma geral, existem exceções, claro, mas de uma forma geral é bastante atrasado. O pensamento é bastante atrasado no seu contexto filosófico, científico, e infelizmente é assim. Quando a gente olha que há uma progressividade, a gente sabe que tem coisas que foram abolidas. E o Velho Testamento, ele foi abolido por Cristo. E nós temos que colocar toda a nossa atenção em entender a nova aliança e viver a nova aliança na sua plenitude. E com toda certeza, Jesus e os seus apóstolos e a igreja primitiva não observavam o sábado. Se eles não observavam o sábado, não tem por que nós observarmos. Mas devemos fazer de todos os nossos dias, dias santos, conforme a vontade do Senhor. Amém? Vamos ler de novo o versículo 9. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E aquele que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era aquele que o curara. Bem, aqui nesse diálogo, ressalta um ensinamento importante para a igreja, que é a respeito das enfermidades provocadas pelo pecado. Jesus não quer dizer que todas as doenças sejam provenientes do pecado, mas que algumas enfermidades são produto do pecado. Isso fica muito claro nas Escrituras Sagradas. Jesus aconselha o homem a seguir a sua vida, tendo cuidado para não cometer pecados, de maneira que coisa pior não venha acontecer a ele. Fica claro aqui que nós temos que ter cuidado com as coisas erradas que fazemos, porque elas podem trazer para nós enfermidades bastante graves. Tá bem? Isso é da Escritura. A ideia de que a doença pode ser a reação de um pecado cometido, isso é bem claro na Escritura. Então nós temos que ter uma vida santa, uma vida de paz, uma vida de boa convivência com todos os que estão à nossa volta. Temos que ter uma consciência tranquila, para que a nossa consciência, contaminada pelo pecado, não venha fazer aparecer em nós enfermidades que possam tirar a nossa tranquilidade. Amém? Destaca-se, então, o versículo 14. Eis que já estás são. Jesus curou. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o curara. E por esta causa, os judeus começaram a perseguir
Jesus. E procuravam matá-lo porque ele fazia os milagres no sábado. Eles queriam matar o Senhor, veja só. O fato de uma pessoa dizer que é de Deus, ou que faz parte de uma igreja, não significa que ela não cometa loucuras. A história da Igreja Católica, e mesmo de alguns segmentos protestantes, é uma história marcada de crimes que foram cometidos em nome de Deus, para preservar aquilo que eles achavam que era verdade. Como é que Deus pode cometer crimes? Se há em nós o desejo de tirar a vida de alguém por causa de Deus, nós, com certeza, nós estamos sendo guiados por um espírito que é do mundo, não é de Deus. Não basta estar na igreja, não basta falar que se deseja preservar ou garantir a segurança da doutrina ensinada na igreja e com isso cometer crimes. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma em nome do Senhor. Tá bem? Não se pode fazer isso. Pastor. Pastor, interessante a cegueira espiritual, né? Porque o milagre que o Senhor, os milagres, né, que o Senhor fazia era muito maior do que simplesmente guardar o sábado, né? E eles não tinham alcance do que o Senhor estava realizando. Pastor, eu acredito que tudo é o espírito dominante. A mente daquelas pessoas, apesar deles estarem no templo e conhecerem a palavra de Deus, era dominado por um espírito do mundo, um espírito de violência. Como as pessoas não conseguem compreender alguns ensinamentos, eles acham que esses ensinamentos são de Deus, são de Satanás e não de Deus. Eles pensam que esses ensinamentos vão prejudicar a obra de Deus e acabam cometendo crimes. A igreja tem muitos limites naquilo que toca ao conhecimento das coisas espirituais. As coisas do Espírito, aquela doutrina que Jesus ensinava aos seus discípulos em oculto, a igreja não sabe que ela existe, mas ela existe. Então, quando se fala dessas coisas, quando se trata da vida após a morte, quando se fala que a alma não nasceu no ventre da mãe, que ela não foi gerada na hora da concepção, esses ensinamentos transcendem o entendimento comum. E daí quem não concebe diz isso não é de Deus e traz perigo para a igreja. O que aconteceu com Jesus foi que os sacerdotes, os religiosos, eles acharam que Jesus estava trazendo um ensinamento perigoso, que era a ressurreição da alma. Não era a ressurreição da carne, que os judeus acreditavam nela. Jesus foi perseguido por causa da ressurreição da alma. Ele dizia que havia vida depois da morte. Isso os religiosos daquele tempo não admitiam, e os de hoje também não admitem. Olha como o Espírito é poderoso. Aquele mesmo Espírito que estava lá naquele tempo continua enfronhado aqui em muitas denominações religiosas, dominando o pensamento desses homens. Por que o apóstolo Paulo foi morto? Porque o apóstolo Paulo ensinava uma doutrina que não era comum no meio religioso. A ressurreição da alma, a vida além da morte, a existência do corpo espiritual. Essas coisas, elas fazem parte de um conhecimento que não está na letra da Escritura. Para você poder assimilar e admitir essas realidades, você precisa pedir ao Espírito Santo que te ajude a entender. Senão você não sai da letra. Por esta razão a gente tem tantas dissensões, tantas igrejas, tantas concepções, não há uma unidade de vistas. Ora, se existem muitas igrejas e muitas formas de pensar, é claro que o pensamento dominante nessas comunidades não é um pensamento elevado. Não pode vir do mesmo espírito.
Mas, enfim, por essa razão, encontram-se no meio de nós algumas seitas e comunidades que defendem essa ideia de que se deve preservar o sábado como se eles ainda vivessem na época de Moisés. Tá bem? Quem quiser observar o sábado pode, não tem nada contra, não. Mas a gente tem que procurar entender, né, o contexto da Escritura, para a gente não ficar parado no tempo, pensando como todo mundo pensa. Precisamos avançar, buscando o entendimento que está por trás da letra. O Espírito Santo, ele quer revelar a nós os mistérios ocultos do povo por tanto tempo. Amém? Vamos seguir aqui. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Não é que Jesus dizia que era Deus, né? Mas ele dizia que ele e o Pai eram só. Isso gerou muita confusão na interpretação da palavra. O grande problema teológico desse evangelho é que no evangelho segundo João, os filhos de Deus são colocados como membros de uma comunidade espiritual e não como seres meramente carnais que vivem no mundo orientados por Deus, mas como membros de uma comunidade que servem a Deus. A gente vai ver lá na frente o ensinamento da videira, aonde o Senhor nos põe como membros dessa comunidade. Esse evangelho, ele ensina que nós somos a imagem e a semelhança de Deus na pessoa de Cristo e que podemos exercer os dons de Deus como o Senhor exerceu. Em tese, Jesus dispensa o sacerdote. Esse é o grande mal do evangelho segundo João. Mas este evangelho é o evangelho espiritual. Este evangelho tem ensinamentos que os outros 3 evangelhos não têm. E se dispensa o sacerdote, o que vai acontecer com o profissionalismo que nós temos nos nossos dias? É claro que esse ensinamento não é um ensinamento aceito na igreja, porque você passa a aprender coisas que a igreja não ensina. Você passa a ter entendimento dos mistérios que sempre deixaram de revelar às pessoas que perguntavam por eles. Quando você chegava no padre e perguntava para ele sobre o que havia depois da morte, o que ele respondia para você? Que isso era um mistério, não é mesmo? O que acontecia com a alma da criança quando ela morre, não tendo pecado? Para onde é que a alma da criança era levada? O padre dizia que era um mistério. E muitas outras coisas também eram tidas como mistério. Por que mistério? Porque eles também não sabem a resposta. A resposta depende do conhecimento que acaba com a mentalidade sacerdotal. Infelizmente, isso é verdade. Jesus era algum sacerdote, por acaso? A gente sabe em que escola ele estudou teologia para ser o Cristo? Não era, irmãos. Ele era uma pessoa comum, a quem Deus chamou para ser sacerdote de um ministério diferente do ministério dos padres. Não é verdade? Ou estou enganado? Mas então vamos dispensar a igreja? Não, nós não estamos dispensando a igreja. Vamos mandar embora os pastores? Não, nós não estamos mandando embora ninguém. Mas as pessoas precisam se conscientizar que todos nós somos irmãos em Cristo. E que todos nós temos
os dons do Espírito, que nós não precisamos de intercessores, a não ser Jesus. Tá bem? Pastor, mas uma ideia dessa traria uma grande mudança na igreja. Seria muito bom que a igreja mudasse. Porque se a igreja não mudar, ela vai ser obrigada a mudar. Obrigada por quê? Porque o fim do mundo está chegando. E na Nova Jerusalém não tem igreja. O mundo se transforma num grande templo, onde o Deus vivo habita no coração de todos os servos e servas. O que nós vamos fazer com a igreja? Não vai ter necessidade mais. Ou eles aprendem que as pessoas têm necessidade de saber que vai ser assim, que todos nós vamos ser transformados em filhos e filhas do Altíssimo, filhos e filhas do Santo Pai, para ter vida eterna. Ou a igreja admite, ou ela vai ser forçada a aceitar pelas circunstâncias, o que vai ficar pior. Porque eles vão ter que admitir que ao longo de todo esse tempo eles esconderam a verdade ou simplesmente não quiseram aceitá-la. Bastava um sujeito lá, um padre, um pastor, ter uma ideia dessa, já era considerado herege e perseguido pelos os que achavam que estavam defendendo os interesses do Senhor. Irmãos, teve um sujeito chamado Giordano Bruno. Ele era monge. Um pouco antes de Galileu descobrir e considerar que a terra era redonda, ele teve um sonho, onde Deus mostrou para ele que a terra era simplesmente redonda. E ela não era o centro do universo. Eles achavam que a terra era o centro do universo. Ele disse, não, existem muitas estrelas, muitos sóis, com os seus mundos rodando em volta deles. Esse Giordano Bruno foi considerado um louco na época, pela igreja. Na sua insistência, lá ia ele falar para as autoridades. Olha, eu tive um sonho, e Deus me mostrou assim, que o universo é diferente do que vocês pensam. O que aconteceu com ele? Foi para a fogueira. O homem foi morto na Inquisição. Então, o espírito que domina a mentalidade religiosa no mundo é um espírito perigoso. Em que sentido? No perigo que ele tem de iludir as pessoas, irmãos. Iludir as pessoas. Nós temos que admitir, pela palavra de Deus, as verdades que Deus quer nos revelar. E não vamos ter medo de falar dessas verdades. Jesus disse, eles não podem fazer nada mais do que matar o corpo. Não tenha medo dessa gente. A gente deve ter medo daquele que pode lançar o corpo e a alma nos infernos, que é o que vai acontecer com todos esses que matam em nome do Senhor. Vão para o inferno. De lá não vão sair tão cedo. É um tempo muito diferente daquele tempo em que a igreja foi concebida. Hoje, o mundo está perto de ser transformado na Nova Jerusalém. O fim do mundo está perto. As doutrinas que não são verdades são árvores plantadas na vinha do Senhor que vão ser arrancadas por Deus. Vão ser jogadas na fogueira. Quem puder, receba a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo está procurando homens de Deus, pastores, missionários, padres, reverendos, homens sérios, para se revelar a eles em face das transformações que vêm no mundo. Todas as concepções religiosas serão profundamente abaladas. Quem puder, receba a palavra, receba o Espírito Santo. Quem puder, quem não puder, segue aí fazendo o que você está achando que é certo. O tempo vai te mostrar muita coisa.
Mas Jesus respondeu, versículo 19, e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não fizer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Jesus não se rebelou contra o Pai, não se colocou maior que o Pai. Disse apenas que o filho fazia a vontade do Pai. E nós também precisamos fazer essa vontade, conhecer a vontade do Santíssimo, para nós estarmos em comunhão com Ele. O Pai ama o Filho. Acompanha comigo aí no versículo 20. E mostra-lhe tudo aquilo que faz. E ele, o Filho, vai mostrar maiores obras do que aquelas que até então tinham sido vistas, para que vos maravilheis. Olha que é o Espírito do Pai que se revela a Jesus, que nos revela as suas maravilhas pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tá bem? O Pai, na sua grandiosidade, nos deu o seu Filho amado para que ele pudesse nos tirar dessa condição de pessoas que vivem mortas, para nos fazer filhos de Deus, de pessoas mortais para nos transformar em imortais, para contar para nós o destino glorioso dos filhos de Deus, que nós não somos pessoas que vão ser consumidas lá na sepultura pelos vermes, que o nosso corpo vai voltar a ser pó, mas a nossa alma, ela permanece viva do outro lado, irmãos. Essa é a doutrina que Paulo ensinava. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqui estabelece que Jesus é o Senhor. Em que sentido? Não que Ele é Deus, mas que nós temos que ver nele a figura de Deus. Para nós, Jesus é o que interessa, irmãos. Nós não estamos dizendo que não exista outras potestades, anjos, arcanjos, serafins, espíritos. Não estamos dizendo. A história da humanidade mostra que existem muitos seres que foram considerados deuses, mas nós reconhecemos que só existe um Deus e abaixo dele um Senhor, que é Jesus. É isso que interessa para nós que somos o povo de Deus. Eu disse o povo de Deus, eu não disse dessa ou daquela igreja. Nós que somos o povo de Deus só temos um Deus que é o Pai e um Senhor que é Jesus Cristo, o resto não interessa para nós, irmãos. Consideramos os espíritos, consideramos os anjos, os arcanjos, os serafins, mas falamos diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é o que estabelece a doutrina ensinada pelos apóstolos e pelo próprio Senhor. Então, se podemos falar com o dono da casa, por que nós vamos falar com o empregado? Os irmãos concordam? Você tem uma questão para resolver, séria, difícil. Vamos falar com o dono da casa, em vez de falar com os outros. E nessa história de consultar os anjos, os serafins, os arcanjos, os espíritos e tudo mais, como a gente vê falar fartamente por aí, tem muita gente que consulta os demônios, pensando que estão consultando o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas procuram os espíritos e os anjos e os serafins para tratar do quê? Das coisas desse mundo. Quando você vai procurar Deus para tratar das coisas terrenas, um outro espírito responde para você no lugar de Deus. Não é de cima. Porque o Senhor só trata das coisas eternas, irmãos. Aí nós podemos falar com Deus.
Podemos falar com qualquer potestade, se nós tratamos das coisas eternas, o Espírito que nos responde é o Espírito Santo. Isso que faz diferença, viu, gente? A questão é sobre o que nós estamos tratando. Qual o desejo do seu coração? É carnal ou é espiritual? Estamos cheios de desejos da carne. Como é que Deus pode nos atender? Ah, você quer alguma coisa da carne? Pois eu te dou. Deus permite que Satanás dê para você qualquer coisa que você quiser. Mas você vai aprender com o passar do tempo que esse desejo vai trazer sofrimento para você. Então devemos nos acostumar com as coisas mais simples e humildes, para nós não sermos vítimas do mundo. Podemos ser felizes com coisas mais humildes? É claro que podemos. Em qualquer circunstância nós podemos ser felizes. Essa ideia de que a felicidade está atrelada à posse, isso não é do Evangelho, isso é do mundo. Isso foi criado pelo mundo. Jesus dizia o que sobre isso? A felicidade não consiste naquilo que o homem tem no bolso. Essa é a palavra de Jesus, deveria ser pregada em toda a igreja que se diz cristã. Onde eles dizem que Jesus Cristo é o Senhor, deveriam dizer bem alto isso lá. Ó, a felicidade do homem não depende daquilo que ele tem no bolso. Isso ajudaria as pessoas a não procurar a igreja para conseguir dinheiro com Deus. Amém? As riquezas dos céus não se põem no bolso, se carregam no coração. Versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha aí. É preciso crer em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, crê no Pai Celestial e passa a ter a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte, estava morto, para a vida. Eu digo sempre, tem muita gente andando por aí mortinho e não sabe. Mortinho. Só Jesus pode mudar esta situação. Eu digo-vos em verdade, versículo 25, que vem a hora e agora é. Isso não seria uma coisa futura. Eu vos digo em verdade, e agora é a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Os mortos. Ele não está falando aqui das pessoas vivas. Ele está falando aqui que a sua missão salvadora se estende também para o mundo onde estão os mortos. Por isso, depois da sua partida deste mundo, Jesus foi lá na região da morte para anunciar o Evangelho. Os pastores também não gostam muito disso. Aliás, tem muita gente que não gosta de salvar os mortos. Não tem interesse por eles. Não sei de onde tiraram essa doutrina, irmãos. Não é doutrina de Jesus. Alguns pensam que depois que a pessoa morreu não se pode fazer nada por ela, nem mesmo interceder por ela. Contrariando o Evangelho de Cristo e o ensinamento dos apóstolos. De onde tiraram isso? Aprenderam com quem? Alguém disse. Alguém que quer que os mortos fiquem bem mortinhos lá. Como quer que as pessoas andem lá fora dominadas pela morte. Vocês sabem de que eu estou falando. Não são doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Esses ensinamentos não são de Deus, irmãos. Nós podemos interceder sim pelos mortos, orando a Jesus para que Jesus os ajude. Porque ele foi lá se interessar por eles quando ele deixou este mundo. Ele foi do outro lado, na região da morte, anunciar o Evangelho para aqueles que estavam mortos. Por isso, esta palavra diz, agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Quer dizer, aqueles que recebessem Jesus como
Salvador. Amém? Isso é outra questão que traria uma grande mudança na teologia da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, é claro. É claro que isso traria uma grande mudança, exigiria reformas. E quem quer fazer reforma na igreja? Ninguém quer. Eles querem continuar pensando que a vida é isso aqui, irmãos. Eles querem continuar pensando que a vida é isso aqui. Consumir, gozar, passear, ser bem-sucedido. É isso que eles acham que é a vida. Isso não é nada perante a realidade do Espírito. O que está além desse mundo. O que existe em outros lugares do universo, irmãos. Satanás conseguiu aprisionar a igreja do Senhor. Nós precisamos de homens com coragem suficiente para quebrar estas amarras pelo poder do Espírito Santo. Coragem suficiente para isso, porque tem que ter coragem. Vai perder os amigos, vai perder o posto que tinha, as glórias do mundo. Mas tem que ter coragem, irmãos, para abrir o coração, para abrir o entendimento, para deixar o Espírito Santo revelar a verdade de Deus. Não querem, quer continuar fazendo o que sempre fizeram? Fique firme, porque o fim do mundo vem aí. Eu quero ver ficar de pé se não tiver com a verdade. Quero ver quem vai ficar de pé com a tempestade que vem aí, irmãos. Esses dias, conversando com um pastor amigo, eu disse a ele, já pensou na possibilidade de sermos perseguidos no fim do mundo, como foram os cristãos nos tempos antigos? Minha gente, assusta qualquer um, porque eles acham que tudo está muito bem. A palavra de Deus, ela diz que nós vamos ter que lavar as nossas vestiduras no sangue de Jesus. Isso está no Apocalipse. Não sou eu que estou dizendo, não. Aí você interpreta como você quiser. Se você acha que o pessoal do mundo vai vir dar tapinhas nas tuas costas, dizer que você é uma pessoa muito boa e maravilhosa porque você anuncia o Evangelho, você está muito enganado. Eles não gostam de nós. Eles não gostam de Deus. Eles não gostam do Evangelho. Não gostam da luz, porque a luz mostra a eles os pecados que eles estão cometendo. Eles não gostam da luz. E nós defendemos a luz. Nós somos o povo de Deus, ou não somos o povo de Deus? Cada homem, cada mulher que entende essa palavra deve se vestir com esta roupa. O Pai tem a vida em si mesmo, e assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, anunciando o juízo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há um outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Nós não devemos procurar testemunho de homens. O que nos importa é o testemunho de Deus. Significa que nós precisamos agradar a Deus e não aos homens. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Falando de João. Mas eu tenho maior testemunho do que o do João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim,
que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo é minha testemunha. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Olha só, irmãos, o Espírito Santo só permanece em nós se nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ponto. Não precisa de muitas conjunturas teológicas. Ou eu creio e o Espírito Santo está comigo, eu não creio e estou condenado. Esses que pensam que são livres, tem alguns que defendem a ideia de ser agnósticos, de não crer em coisa nenhuma. Irmãos, pobres almas perdidas que vão ser tragadas pela morte e pelos infernos. A palavra de Deus é dirigida a toda a humanidade. Quem crê será salvo, o Espírito de Deus permanecerá nele. Quem não crê será condenado. É simples dessa forma o juízo de Deus que está vindo sobre essa humanidade. Não importa que igreja que você é, que comunidade que você é, se você é branco, negro, amarelo ou de outra cor, irmão, se você é homem, mulher, as suas preferências sexuais, não importa a Deus essas coisas, irmãos. Ou cremos ou não cremos. Ou cremos para a salvação, ou não cremos para a condenação. O Pai que me enviou, versículo 37, vamos concluir. O Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não crestes. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Olha, está bem claro isso. Não vem atrás de mim por causa das coisas desse mundo. Devia anunciar isso bem alto nas igrejas por aí. Não venham a mim para terem coisas desta vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, não me aceitais. Se um outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Irmãos, esse meio nosso é uma coisa louca. É um homem honrando outro homem. Pessoas procurando se destacar na igreja, ser isso, ser aquilo. Irmãos, a questão não tem nada a ver com as coisas que vemos, mas com as coisas que nós não vemos. É Deus que reconhece quem nós somos e que nos honra. As demais coisas não nos interessam, irmãos. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Referência a Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 18. É onde Moisés fala da vinda de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde dos males desse mundo.